Olá pessoal, hoje eu vou trazer mais um pouquinho da criação do servidor e hoje a gente vai fazer a integração com o banco de dados e vamos começar o CRUD, né? E o tão famoso CRUD, que nada mais é Create, Read, Update e Delete, que isso é o básico para a criação de uma API, você precisa saber fazer um CRUD. E aí aqui eu estou mostrando com o Express com JavaScript. Tá, mas o que eu fiz aqui? Eu mudei a estrutura. Eu criei uma pasta chamada dados mock. E aí o que eu fiz aqui? Eu trouxe para cá o mock de nomes, trouxe para cá nossas funções utilitárias, o commons, e renomeei o nosso app.js para initial.js. Por que eu fiz isso? Porque a gente vai fazer a integração com o banco de dados e aí ele pode se perder ali. Aqui no servidor eu continuo importando app, que é o que realmente eu vou usar. Mas esse aqui eu vou deixar aqui, vou deixar nessa pasta para fim de estudos. Se você quiser, eu gostaria de iniciar e ver como foi feito e testado desde o início, que é desde a primeira demonstração que eu fiz lá. Como é que faz? Traz isso daqui para app.js e aí, né, recorta, joga para cá, app.js, vai funcionar normalmente, claro, não tendo duplicado. E aí esse aqui você pode colocar um txt ou retirar momentaneamente, enfim, que aí você vai conseguir rodar desde o início. Então esses dados mocks eu vou deixar aqui, porque faz sentido nos dois primeiros vídeos. E agora a gente vai partir para a conexão com o banco de dados, para persistir dados e para de fato conseguir fazer a conexão e fazer o CRUD realmente. Aliás, antes de eu sair aqui desse arquivo dessa pasta que a gente vai deixar para trás agora, né, que a gente não vai mais olhar, foi criado também o novo verbo put, que é usado para atualizações. E aqui eu faço exatamente não, né, mas bem parecido com o que é feito aqui. O que eu faço é pegar o ID do parâmetro, e aí eu faço uma constante que é index, passando ali nossa função utilitária para buscar o index a partir do ID. Aí eu pego o nomes, que é a nossa array mock aqui, nomes, né, que é a nossa array, pego na posição do index, na posição do ID que foi passado, ponto profissões. Então dentro dessa array eu pego profissões e aí atualizo para a profissão que é passada no body ali. E aí se você testar na rota put, fazer uma rota put e testar, vai ser atualizado e vai ser mostrado que foi feito com sucesso. Aqui eu tinha feito, né, atualizando ali uma primeira rota e aí tinha dado certo aqui também, então é só mudar aqui. Mesma coisa das das rotas anteriores com os dados mocks, né, com a array mock ali. Então, ok, e aqui agora a gente vai deixar para trás esses dados mocks que foram os dados iniciais. Então, aqui no source, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma conexão com o banco de dados. No caso, eu vou fazer uma conexão com Postgres. Você pode fazer com MySQL, com MariaDB, enfim, tem N banco de dados aí. Eu optei pelo Postgres porque eu já tinha criado uma instância deles ali no TheBeaver. E, bom, para não ter que fazer toda a configuração novamente, por exemplo, do MySQL ou do MariaDB, eu resolvi continuar com o Postgres. Bom, como é que se usa um banco de dados? Como é que se faz uma conexão? Primeiro, a gente tem que pensar que você vai precisar de um programa para manipular o seu banco de dados. E aí no Postgres, você pode usar, por exemplo, PageAdmin. No MySQL tem para você baixar lá na página deles o MySQL para você manipular isso. Eu uso o TheBeaver porque você consegue criar instâncias de vários bancos de dados, Postgres, MySQL, MariaDB, enfim, praticamente todos. E aí aqui eu utilizo ele. Estou utilizando essa versão, acabei de atualizar inclusive, e eu uso ele, mas nada impede de você usar
um outro da sua preferência ou algo assim. E aí, ó, aqui falando de Debiver, né, dá pra você colocar, tirar a preferência de visualização da forma que ficar mais adequado para você. Mas clicando aqui, eu já tinha, ó, aqui criado uma instância. Então eu tinha o PostgreSQL criados, ó, que eu também tenho um SQLite. E poderia ter aqui um MySQL, um outro, enfim. O PostgreSQL estava criado aqui, eu usei ele mesmo. E aí venho aqui, ó, em banco de dados, PostgreSQL é meu banco. E aí aqui eu tenho os esquemas. Os esquemas eu tenho público e criei nomes para a gente utilizar aqui. Criei nomes e aí eu vou ter uma tabela que chama nomes profissões. E dentro dessa tabela eu vou ter as colunas e outras coisas aqui. E aí se eu dou um select, clicando aqui em SQL, já está aqui aberto, não vai abrir de novo, mas eu ponho select from nomes profissões, ele traz para mim o que tem do banco de dados agora. E quando a gente fala de um servidor, quando a gente fala de criar uma API, é a gente criar rotas, criar mecanismo para acessar esses esquemas, para acessar esse banco de dados, para acessar essas tabelas, para manipular dados dentro desses locais. Mas como eu sou aqui a criadora desse banco de dados, dessa tabela, eu tenho total acesso. E voltando lá para a nossa aplicação. Como é que eu conecto se é PostgreSQL? Se é PostgreSQL, primeiro passo, você vai baixar npm install PG Express. Baixando esse pacote, como é que você vai fazer? Eu optei por criar um arquivo chamado db.js, que é sobre banco de dados. Aqui eu importo, você tem que importar dessa forma aqui, depois colocar uma constante pool e colocar isso daqui para você conseguir fazer essa conexão. E aí, o que você vai precisar nessa conexão? E aí, não só no PostgreSQL, mas do banco de dados que você escolher. Você vai precisar do seu usuário, você vai precisar do seu host, no meu caso é localhost, o database, que é aqui o PostgreSQL, então aqui, ó, qual que é a database? Que é esse símbolo aqui também, ó, PostgreSQL. Qual que vai ser o meu password? Também tudo PostgreSQL aqui. E qual que é a porta que roda o PostgreSQL? Por convenção, ele vai sempre rodar nessa porta, 5432. Se fosse MySQL, é em outra porta. Se fosse MariaDB, é em outra porta. PostgreSQL roda aqui. E aqui eu abro a conexão. Então, pool.connect. Ah, beleza, tá conectado. Mas como é que eu sei que isso aqui tá conectado, né? Como que a gente poderia fazer para entender se isso de fato tá funcionando ou não? Poderia fazer isso aqui, ó. Pool connect error. E aí, se der erro, ele me mostra que deu um erro. Se não, ele vai me dar um console log de conexão bem sucedida. E aqui, ó, tá rodando o nosso node, nosso server tá rodando e tá ok. Tá rodando aqui na porta 3030 e a conexão foi ok. Então, isso aqui é uma forma de ver se tá ok ou não. Se for usar MySQL ou outro banco de dados, também tem como fazer isso. Então, é dessa forma aqui que a gente testa para ver se está tudo ok. Como está tudo ok, eu vou voltar com a minha conexão aqui. Ok. E aí eu vou mostrar também, usando aqui o Debiver, como que a gente colocaria para inserir, por exemplo, aqui mais um item, né? A gente só tem aqui esse nome, e se a gente quisesse inserir aqui mais uma pessoa. No PostgreSQL, aqui, eu venho aqui, vou copiar, tinha já esse comando, que é insert, então você está inserindo nessa tabela nome e a profissão. Com qual valores você está inserindo? Natália Silveira e ela é escritora. E aí eu rodo. Quando eu rodo, peraí. Bom, estava investigando aqui, na verdade é que tinha um espaço a mais aqui. E aí quando a gente fala de SQL também é acho que é uma linguagem, podemos dizer assim, uma linguagem à parte, e aí tem suas peculiaridades também. E aqui é porque tinha um espaço a mais sobrando aqui, né? E aí por isso estava dando esse erro. Aí colocando novamente, aqui na verdade, né? Aí arrumando, agora foi. Então, ok, foi inserido, é isso aqui que ele vai dar, né? Que é inserido com sucesso. E aí como é que eu faço para
visualizar essa tabela novamente. Select from nomes, profissões. Vamos ver se ele pega ou se vai dar algum erro. Será que eu escrevi certo? E aí ele trouxe, ó. Então foi colocado aqui, ó. Só tinha Ana Luzinete. E agora a gente acabou de inserir Natália Silveira. Mas a gente vai precisar fazer isso dentro do código. A gente vai precisar fazer isso dentro do servidor e das nossas rotas, manipular esse banco de dados aqui, assim, de entidade. Então, estamos conectados, a gente já testou, tá tudo certo. Para além disso, lá também inserindo, tá tudo ok. E agora a gente vai partir para, de fato, começar o nosso CRUD com persistência de dados conectado com o banco de dados. E aí aqui, ó, eu tirei todos os comentários para a gente ter uma noção de como ficaria na vida real, né, em um local real, em um mercado de trabalho mesmo. Então eu importo o Express, eu importo o pool aqui, a minha conexão que foi aberta, eu estou importando aqui. Importo nomes, mas eu ainda não estou usando, porque eu quero inserir nomes quando a gente for fazer a rota post de criação, eu vou inserir todos os nomes que estão lá da nossa array aqui, de mock. Mas, por enquanto, vamos esquecer isso aqui, eu só pus no caso eu não esquecer, para fazer isso aqui. E aí aqui a mesma coisa, né, tô instanciando, tô parseando e vem para minha primeira rota, que é a rota get. E essa rota get barra nomes, ela vai me trazer todos os nomes que estão no banco de dados. E o que tem de mudança aqui? Eu coloco async await. E por que eu estou usando async await? Porque, por padrão, acesso a banco de dados, chamadas de API, leituras de arquivos com entrada e saída, eles são assíncronos por natureza. O que significa isso? Ele não roda de forma síncrona, de forma... eu te peço e você já me dá. Não, é assíncrono. O código ele pode continuar rodando e existem várias, digamos assim, chamadas paralelas rodando juntos. Então, async await. Então, aqui eu estou falando que é uma chamada síncrona e aqui eu estou aguardando. Então, significa que eu estou aguardando a conexão ser estabelecida com o await para depois ir para outro passo. E depois eu aguardo isso essa execução para depois ir para outro passo. É mais ou menos assim. E quando você usa async await, você consegue também ter um controle de erros melhores com try catch. Então, eu tenho um try e um catch, que significa que eu vou tentar rodar isso aqui e se eu conseguir, eu dou uma resposta JSON aqui. Se não, se eu não conseguir rodar, eu vou lançar um erro. Vou dar uma resposta de erro. Então, é basicamente esse o porquê usar de uma forma muito simples async await e try catch. Mas isso também já é algo um pouco mais profundo, um pouco mais de uma senioridade maior. Mas falando dessa primeira rota aqui, barra nomes, o que eu estou fazendo? Eu estou declarando uma constante que chama client, estou aguardando a minha conexão ser aberta, ser estabelecida. Então, quando ela é estabelecida, é conectada, o que eu faço? Eu faço uma outra constante que vai chamar SQL, e aí a minha SQL vai fazer um select from em nomes, ponto nomes profissões. Por que nomes, ponto nomes profissões? Porque aqui o meu esquema ele chama nomes, e minha tabela chama nomes profissões. Se aqui eu não tiver nomes, ponto nomes profissões, ele vai dar undefined, vai dar que não achou. Depois eu faço uma constante que chama result, e aí eu aguardo fazendo minha query, que é client, que é do PG, da biblioteca PG, aí eu ponho ponto query e SQL para listar. E aí, quando isso aqui é resolvido, quando é feito, né, a minha chamada, eu faço uma outra constante que vai chamar nomes, que vai ter como result.rows. Por que result.rows? Rows, ele é uma propriedade do objeto dessa biblioteca PG.
Então, o result dele, se a gente vir aqui e fizer isso aqui, ó, result ponto Ctrl espaço, ele tem command, fields, oid, howcount e house. House é o mais importante, porque ele contém o array de objetos que vem do banco de dados. Então, é assim que eu acesso no caso do PostgreSQL, no caso do uso dessa biblioteca. O que é o howcount? O howcount, ele é o número total de registros que foram afetados ou retornados com a nossa consulta. O que é o command? O command é qual foi o comando base utilizado para fazer essa chamada, que no nosso caso foi esse aqui, então é um string. O que é fields? Fields, ele contém mais informações do banco de dados, por exemplo, que tipo de dados que é o nome, que tipo de dados que é a profissão, e aí ele retorna isso. Então, ele tem isso aqui e por isso .rows, para a gente trazer essa array de objetos que está vindo do banco de dados. E aí eu pego, né, rows, e fecho minha conexão aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou liberando essa conexão e devolvendo para o pool. Aqui eu abro a minha conexão e aqui eu fecho. Não é exatamente fechar, mas eu devolvo essa conexão para que ela possa ser reutilizada, para que não haja uma sobrecarga, por exemplo, de chamadas em um contexto aí da vida real, algo assim, por exemplo. A grosso modo, não é exatamente isso, mas a grosso modo seria isso. Então aqui eu fecho e como é uma boa prática, né, não fechar, mas uma boa prática usar isso aqui, eu coloquei. E aqui, ó, não tô colocando status, mas a gente poderia pôr status aqui. Status 200, né? Vamos pôr 200, que é sempre eu. .json. Pronto, a gente devolve um 200. Então, ok, ó. Nomes vai ser listado, que é os resultados que vem. O array, que é o do banco de dados. Ele vai ser listado aqui para mim. Se der algum erro, ele vai listar erro ao listar nome, vai me lançar qual que é o erro e vai enviar o status 500 aqui com o JSON falando erro ao listar nomes. Então, testando a nossa rota, a gente pode vir aqui nas rotas já criadas, Node, lista nomes, então a gente pode vir aqui e vamos listar os nomes. Então, tem que vir na Luzinet e tem que vir na Thalia. E veio. Que é aquilo lá que já está lá no nosso banco de dados. Então, com essa conexão, com esse espaço, a gente já está conectado com o banco de dados, já está manipulando, pelo menos lendo dados nesse primeiro momento. E passando para, continuando com get, mas aí eu quero pegar pelo ID, eu quero pegar só os dados daquela pessoa, daquele ID. E aí, como é que eu faço aqui? Coloco const id igual rec.params.id, que é esse ID aqui que vai ser colocado lá no nosso id point. Faço um try catch, mais uma vez uso a 5 para usar aqui o await, e vou tentar fazer isso aqui. Então, eu tento fazer isso aqui. Se eu não conseguir, eu lanço um erro. Então, o que eu faço mais uma vez? Abro novamente a conexão aqui, faço o pull connect. Aqui no SQL, coloco select from nomes, profissões, aonde? No ID. E da onde vem esse ID? Qual que é o ID? A gente coloca, no caso da syntax do PostgreSQL, cifrão 1, que ele vai entender aqui que é esse ID aqui que a gente vai precisar colocar aqui, porque é o que a gente está colocando aqui, tá? Aqui, ó, certo? Então, aqui, quando eu coloco o result, eu ponho client.query, coloco o meu SQL, e esse cifrão 1 é isso aqui. Se tivesse mais um, cifrão 2, e assim vai. Então, é isso que a gente está fazendo nessa linha aqui, e isso aqui é sobre isso aqui. E isso na sintaxe do PostgreSQL. Se está usando MySQL, outra sintaxe, outra forma de colocar. Então, aqui é dessa maneira. Novamente, const nome, aí eu coloco result.rows. E por que agora 0? Porque é o que vai vir, o primeiro item que vai vir na nossa array. E se vir vazio, ele é undefined, então ele não achou. Então, vai ser o nosso primeiro item que vinha ali, né? Na posição 0, que vinha na posição 0, é o que a gente vai retornar.
E aqui fecho essa conexão, devolvo para o pool. Devolvo para o pool essa conexão para ser usada, reutilizada, para ser fechada, enfim. E aí o que eu faço? Eu faço um if else. Se nome existir, se esse nome tiver, a gente vai colocar, vamos pôr um status aqui também, acabei não colocando, status 200. Vamos enviar o status 200 e vamos enviar o nome que retornou. E se não existir esse nome, vai dar um 404 e vai falar que registro não encontrado. Então, o registro que a pessoa pediu lá não foi encontrado no banco de dados. Se der um erro, ao buscar registro por ID e vamos lançar o erro. Então, vamos lá, mais uma vez aqui, estava até aberto aqui, não estava vendo, mas estava aberto aqui, então o Tandem Client aqui está aberto, e aí a gente vem em lista nomes, que eu estava testando aqui, ó. O lista nomes está trazendo tudo, e lista nome por ID. Aqui a gente vai colocar o ID e vamos ver se vai trazer. Então, se eu colocar aqui ó, tá trazendo. A Naluzinete está lá na posição 1. Se eu colocar 2, traz Natália Silveira. E se eu colocar 3? 3 a gente não tem no banco de dados. O que vai trazer? Registro não encontrado. 404, not found. Então, não achou. Então, essas duas rotas são as rotas GET e é assim que está acontecendo a conexão, é assim que está acontecendo a chamada do banco de dados, a gente já está manipulando o que está lá no nosso banco de dados. Aí, outra coisa também que eu não posso deixar de dizer aqui, é que esse arquivo de b.js eu não vou subir pro... Aliás, eu posso até subir para efeito didático, mas ele não vai rodar na máquina de vocês, porque está como localhost. E aqui na minha máquina vai rodar, porque eu tenho isso aqui instalado, tenho isso aqui lá configurado. Então, vocês precisam configurar, se for usar o PostgreSQL, precisa configurar aí na máquina de vocês. E aí, pegar um passo a passo para ver como que essa configuração funciona. Ou se for usar um outro banco de dados, aí aqui é um outro tipo de importação, e aí outro tipo de conexão com outros dados aqui. Então, cada caso é um caso. Eu vou deixar esse db.js, mas não vai funcionar clonando na máquina, porque isso aqui tá local, tá na minha máquina. Então, por hoje é só. Obrigada pela atenção e até breve.